Neste episódio do podcast de Marketing por Idiotas. Quanto tempo do dia de uma criança já é mediado pela tecnologia? Não sei, mas vou ficar a saber. Fiquem por aí. Marketing por Idiotas. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast de Marketing por Idiotas. Eu, Diogo Abrantes da Silva, estou aqui acompanhado com o grande Frederico Carvalho. Olá! Está de volta. Como é que foi, Fred, estas férias? Pois foi, umas férias em que deixa o meu segundo filho, o Afonso, Opa! e portanto já sabem como é que é a vida, não é? Xixi, cocó e pouco sono. Muito bem, então temos já este alerta que o Fred está com poucas horas de dormidas, portanto... Não, mas animado. Animado. Muito bem, gente, antes de passarmos ao tema do Fred, que estava aqui em pulgas para trazer um tema, não se esqueçam, subscrevam na vossa aplicação de podcast, seja no Spotify, no YouTube, no iTunes, que já não é iTunes, é Apple Podcast há anos, mas eu continuo a dizer iTunes. Subscrevam para terem acesso então ao próximo episódio. Agora estamos aqui pelo menos 3 vezes, esta semana 3 vezes por semana, portanto nesta semana, sempre com um episódio a sair às quartas, quintas e sextas, portanto nesta semana, portanto estamos cá sempre com vários temas e agora podem escolher o episódio que quiserem ouvir, não é? Portanto, por exemplo, se têm filhos vão querer ouvir este episódio. Isso não tem também. Isso não tem também, pode ser interessante para vocês. Portanto, Fred, o que é que nos traz hoje? Ora bem, então arranca com o tema ecrãs para baixo, olhos para cima. Quanto tempo do dia uma criança já é mediado pela tecnologia? Ora bem, então numa altura em que tantas escolas estão a discutir como integrar mais tecnologia e em que até o Conselho Nacional de Educação em Portugal aprovou há menos de uma semana novas diretrizes para o uso de inteligência artificial no ensino básico e superior, começa também a ganhar força uma outra pergunta. Uma pergunta desconfortável para ti, Diogo, para vocês, nossos ouvintes. Não. E se o verdadeiro avanço em certas idades for precisamente usar menos tecnologia? Gosto. Nos Estados Unidos, a presidente da American Federation of Teachers, o RAND, o Wiregarden, veio defender aquilo que para muitos soa quase uma heresia tecnológica. Isto é... Mas era a presidente ou o presidente? A presidente. Ok. A presidente. Diz a senhorita, nada de ecrãs para crianças até o 2º ano e nada de chatbots de inteligência artificial no ensino básico. Gosto. Quer dizer, até ao 2º ano até acho pouco, mas vai. A lógica, de acordo com a especialista, é simples. As crianças, diz ela, e cito, estão a afogar-se em tecnologia e a aprendizagem inicial deve privilegiar relação humana, trabalho manual, atenção, linguagem, pensamento crítico e interação real. À primeira vista, acho que ninguém vai discordar muito, claro. Mas alguém pode pensar, isto é lá um debate americano. Achas que essa da América? Não, acho que é em todo lado. Portanto, em Portugal, o tema entra por uma outra porta. No dia da criança, na semana em que estamos a gravar aqui o episódio do podcast, soubemos que o país tem hoje 1.058.000 crianças com menos de 12 anos e que em 50 anos, estão a ouvir bem, não estão? Foi um som. Ei, foi estragar. Devia ter batido na mesa, não era, Diogo? Pronto, é pior. Os dois são maus. Em 50 anos, nós passámos Portugal de segundo Estado-membro com maior proporção de crianças para 4º país da União Europeia com menos. Olha, não somos o pior. É só o 4º pior. Portanto, as crianças que existem passam muitas horas em creche, pré-escolar e escola, como nós sabemos. Bom, isto não significa que a escola seja um problema, significa antes que a escola tem hoje um peso enorme na forma como a infância é vivida, por isso também uma responsabilidade especial nós pensámos um bocadinho esta relação com a tecnologia. E é aqui que os dois temas se cruzam para dizer o seguinte: se uma parte importante da infância já acontece fora de casa, e se em casa também há televisão, telemóveis e o Diogo passa muito tempo agarrado ao ecrã e outras pessoas, então tal uma pergunta que seria quanto tempo do dia então a criança já está no fundo a ser mediado por interfaces. Portanto, estás a contar passivo ou ativo, não é? Portanto, os dois. Os dois, porque Boa. ele vê, pode ver por terceiros também. Nós estamos aqui, isso é para deixar claro, nós estaremos a discutir talvez demasiado como introduzir inteligência artificial na escola, que é um tema que nós falamos nas empresas, qual é que é o nível de adoção, etc. Okay. Agora estou aqui a especificar para o tema das criancinhas, vocês percebem, não é? Pai recente, fui buscar este tema, mas se calhar estamos também a debater demasiado pouco o que não deve ser substituído por tecnologia,
o que não deve ser substituído por tecnologia em certas fases da infância. O que é que tu achas? O que é que não deve ser substituído por tecnologia, Diogo? Olha, a infância. Obrigado. A infância, não é? Na verdade, ou seja, imagina, pá, estás a falar em discutir inteligência artificial na escola e eu penso, porquê? Mas porquê? Porquê que as crianças têm que estar já a ser ensinadas em inteligência artificial? Deixem estar as crianças, pá, deixem-as divertir, deixem brincar, deixem aprender. Queremos meter mais inteligência artificial na vida destas crianças? Eu não tenho a certeza que isso seja sequer uma boa ideia, nem no 12º ano. Estás a ver? Também se calhar mais. Duvido, reparem. Então, mas como é que contrapões o argumento de mas eles depois vão ficar afastados daquilo que é a realidade e a geopolítica em relação aos países que estão mais avançados? Vão ficar afastados, não vão ficar afastados. Primeiro, lembra-te que a inteligência artificial está em todo o lado. Portanto, aquilo que vai acontecer com que estás aqui a mencionar, que já as crianças estão condicionadas por ecrãs, seja em casa, seja por todo o lado, não é? O mesmo está a ser com a inteligência artificial. Está por todo o lado, não é? Não dá para evitar neste momento. Portanto, eu não tenho grande problema com isso. Mas eu acho que inicialmente o que tu queres, diria eu, seria o desenvolvimento cognitivo da criança, não é? E se nós sabemos que temos tecnologias que neste momento estão a mostrar pelo menos indícios que estão a atrasar esse desenvolvimento cognitivo, se calhar vamos retardar essa aprendizagem, entre aspas, das crianças. Eu, ao contrário se calhar de muita gente, eu não defendo que as crianças têm que ser preparadas para o mundo do trabalho. Não, eu defendo que elas tenham que se desenvolver cognitivamente e esse é o objetivo da escola. Não é preparar as crianças para um mundo capitalista de trabalho e o trabalho é que interessa. Não, deixem as crianças se desenvolverem, brincarem e esse deve ser o objetivo. Ok? Quando nós olhamos nesta ótica de trazer inteligência artificial para as escolas o quanto antes, caramba, porquê? Só para conseguirem estar mais avançados e preparados para o mercado de trabalho futuro? É isso? A escola deve só preparar para o mercado de trabalho? Não há outros objetivos na vida? Boa Eu reflexão. acho que a vida tem muito mais objetivos do que o trabalho. Palmas, grande reflexão. Por isso vamos para a segunda camada. Desculpa. E já aparece... Não, eu fiz a pergunta. Desculpa o rant. Que também me parece importante e é precisamente num dos tópicos que há bocadinho o Diogo perguntou. Muitas vezes quando se fala de tempo de ecrã olha-se apenas para o dispositivo que a criança tem na mão, mas num artigo do New York Times, onde baseia uma parte deste conteúdo, chamado Schools to Curb AI Chatbots and Screen Time, portanto, curvados perante chatbots e o tempo de ecrã, é feita uma referência em como a criança não aprende só com o telefone ou o tablet, aprende também a observar os adultos, a forma como vivem, a rapidez com que pegam o telefone à hora do jantar, as refeições, a dificuldade crescente em estar em que os adultos estarem simplesmente presentes a brincar e a interagir com a criança sem estar com uma interface como servir de mediador. Portanto, reflexão para os nossos ouvintes. Pergunta para nós tocarmos aqui umas ideias. Tenho aqui duas, vou começar com mais uma. Será que o problema já não é apenas o tempo de ecrã de criança? Portanto, porque vamos ser concretos, desde a tenra idade, pelo menos são expostos à televisão. Certo. Okay? Mas será que o problema poderá ser aqui o ecossistema de distração permanente em que nós todos estamos a viver e que se calhar estamos a educar? Porque não nos vamos esquecer que algumas televisões também põem televisão, não é? Para ensinar. Eu tenho sempre o exemplo do meu primo que tem, e acho que já trouxe aqui umas quantas vezes, que tem 3 crianças e nenhuma delas tem telefone. Que idades? Não me recordo, agora já me estás a testar muito. Não tem mal, mas isso é um debate interessante que vejo perante alguns meus amigos, que é quando é que se introduz o telefone? Mas nunca tiveram, ou seja, eles já têm, acho que já têm um com 12, estou a arriscar, ou mais até. E lamento se ele me tiver a ouvir, sou péssimo com idades. Mas o ponto é este, que é, eles fizeram um esforço enorme para que as crianças deles não tivessem este hábito que muitos pais têm de simplesmente meter a Peppa Pig em frente às crianças no restaurante, ok? E eu vou-te dizer, os miúdos são os hooligans, ok? Portanto, quando tu vais ao restaurante, os miúdos são hooligans, no sentido em que são crianças que vão brincar com tudo, não é? Vão tal como nós éramos na nossa idade. Eles não ficam à mesa a fazer desenhos, aliás. Eles vão para todo lado, vão brincar com tudo, vão fazer sopas estranhas com coisas estranhas e experimentar. Isso é difícil também. E tu vês a diferença entre, recordo-me muito disto, foi um casamento, não é? Onde tinha a mesa do meu primo com os seus filhos, não é? E depois tinha a mesas ao lado que tinham as suas crianças
crianças de 2, 3 anos já com telemóveis à frente e as crianças sim, ficavam lá sentadas a consumir aquilo que estava no telemóvel, não é? E os dele não, os dele andavam por todo o casamento a fazer sei lá o quê. E esse esforço, e eu percebo, o esforço é muito grande. Eu olho para o meu primo, e os miúdos são se tu não tiveres esta compreensão, tu vês aquelas 3 crianças, acho que são todos rapazes, aliás, parecem uns hooligans, não é? Tipo, estão sempre a destruir coisas, sempre a fazer coisas, que é normal de uma criança, estás a perceber? Vocês querem familiar, não era? Ou é familiar, é o meu primo. Não, estou só a comentar o primo, o José, a Rita, como é que ele se chama? Pronto, Zeca. Não, estou a ler um livro que recomendo vivamente, estou a gostar imenso, chamado O Pequeno Ditador. Foi um livro escrito há 20 anos por um sociólogo espanhol, mas é muito interessante para explicar precisamente como é que algumas fases da vida da criança, se não forem já tidas em conta, com regras de educação, que tu deste um exemplo paradigmático, foi o exemplo que eles não ficam quietos à mesa, não ficam a desenhar. Depois posso dizer que eu conheço vários amigos que têm... Porque eles aprendem também um bocadinho por observação. Não estou a dizer que são todos. Diria que a maioria cumpre com o que estás a dizer, que é o telefone para acalmar. Mas esse Pequeno Ditador é muito interessante porque vale a pena sobre também dos adultos para as crianças. E de todo estou a criticar já perdemos ouvintes, entretanto. Sim, estou a criticar a educação que ele está a dar às crianças de todo. Até acho que é incrível e o esforço que ele está a fazer é incrível. Já não vais ser convidado para jantar? Não, já não vou. O meu ponto é, ele faz um esforço e eles fizeram um esforço enorme para que isto acontecesse. E eles próprios não podem estar no telemóvel. Não dá. Tu não consegues implementar este sistema, não é? E depois estás tu como pai ao telemóvel, como tu estavas a dizer. Não dá os dois. São dicotomias, não é? E mais, quando os miúdos não têm telemóveis e andam a fazer coisas, não é? Também tens que andar a controlá-los, ok? E isso também não te dá espaço para estares a olhar para o telemóvel, ok? Portanto, isso também remove isso. Portanto, eu acho que sim, tem que ser um esforço tanto desse lado de não deixar as crianças simplesmente darem-lhes o telefone para a mão ou o ecrã, não é? Esse é um ponto interessante que tu estavas a dizer, que é temos que considerar todos os ecrãs, não é só o telemóvel, não é? E acho que isso também é interessante. Mas eu acho que pelo aquilo que eu vejo neles e nas crianças, parecem-me super mais ativos, comunicadores, eles fazem tudo, não é? Comparativamente aos outros, eu vejo que eles são muito... reagem a tudo, falam, não têm vergonha de dizer as coisas, estás a ver? Sim. E até estranho às vezes, o que é super interessante, mas é isto, só tendo uma compreensão. O que é que eu queria dizer com isto? Não, para a tua questão, desculpa. Tinha a ver com a distração. Achas que há mais fatores de distração e, portanto, que a educação pode ter talvez mais dificuldade ou não, em função do ecossistema que hoje vivemos? O meu ponto é este, é que o esforço tem que ser também dos próprios pais de não se deixarem distrair nesse sentido de eles próprios irem buscar o seu telemóvel ou eles próprios se irem distrair com a televisão, não é? Okay. É ter se calhar uma parentalidade se calhar mais ativa. Eu presumo que se calhar é chato e nem toda a gente está disposta a fazer esse sacrifício / esse esforço, e também percebo. Sabes que bom, eu tenho uma filha de 4 e agora este menino tem 15 dias, mas uma coisa que o livro que eu estava a ler foi-me recomendado por um amigo, António Brás, e eu estava a perceber-me que são pequenos errozinhos que pensei, realmente isto é uma boa ideia. Um comentário geral é que nós queremos a criança entretida a fazer coisas, não é? Sim. Colocá-la em exposição com alguma coisa. Ou tem que ser ir ao parque, mas entretida com alguma coisa. E a reflexão era sobre ela ter espaços vazios. O espaço vazio em que não é o adulto que decide, mas ela decide. Ou decide no sentido que tem uma preferência por A e deixamos a coisa fluir. E a outra é a frustração. Ou seja, para tapar conflitos entre adultos ou conflito entre o adulto e a criança, muitas vezes tentamos resolver o assunto com uma outra coisa ou algo que possa não frustrar a criança ou não deixá-la triste. Ora, aí era também uma razão para um erro muito comum. Sim. Enfim, são coisas simples, às vezes hábitos. Mas o que é que tu dirias então? Práticos. Mas é isso, ou seja, esse tema da distração, de nós temos cada vez mais anúncios nas televisões, as soluções que foram aparecendo ao longo do mercado, agora já pensando em tecnologia específica, do YouTube, que é o YouTube Kids, ou no caso do Messenger, os controles de parentalidade, ou seja, a tecnologia tem procurado, quer acreditar que sim, adaptar-se a conseguir restringir o acesso a determinadas faixas etárias. Tivemos o exemplo que já debatemos há uns meses da Austrália, exatamente, em que eu era a favor, tu eras contra. Não, mas o ponto aqui é, há um caminho, se calhar está a ser muito mais lento do que aquilo que... E nem sei se é parável. Não é? Porque a criança consegue sempre dar a volta, seja porque ela intencionalmente subscreve o serviço sabendo que não pode entrar com aquela idade, mas quer ter acesso ao mesmo, exemplo TikTok e outros exemplos, ou então
através de serviço de terceiros, que é o pai, o tio, o avô empresta-me o telefone, empresta-me para eu jogar ou fazer A ou fazer B. Mas imagina, mesmo isso, eu acho que isso é interessante, é uma ótima ideia, que é, mesmo através do telefone do amigo, estás a ver, o que acontece nas turmas, imagina, se a tua criança não leva telefone, não é? Não quer dizer que ele não esteja a ver o telefone do amigo, mas pelo menos obriga a criança a interagir com o amigo, estás a ver? Certo. Ou seja, eu acho que esta ideia da proibição e depois das pessoas, mas a proibição não leva a nada, que eles vão dar a volta e vão conseguir lá chegar da mesma maneira. Sim. Mas esse dar a volta é mais importante, estás a ver? É mais importante do que simplesmente ter só o acesso e se isolar ele próprio com o telefone, por exemplo. A tecnologia ser apresentada com um propósito, que é usa a tecnologia para fazer uma pesquisa, do que se isolar para algo como um jogo. Sim, eu estava só aqui a falar nesta ideia, neste ponto de que acho que às vezes se fala muito nesta coisa de não temos que proibir porque eles vão arranjar forma de ir lá chegar. Mas segundo eu percebi na tua primeira parte, não querias que a tecnologia fosse um sedativo, querias que fosse antes um lugar para encontrar uma solução. Foi isso que eu interpretei? Não era esse o meu ponto. O meu ponto é nesta questão da proibição de não vamos proibir porque eles vão lá chegar de qualquer das formas, seja às redes sociais, seja ao telemóvel ou o que for, não é? Sim, mas esse chegar até lá também é importante. Obriga-os a pensar noutras formas, obriga a interagir com outras pessoas, estás a ver? E acho que também não se dá esse valor a esse ponto que é tens que te safar. Faz todo sentido. E dá a volta agora. Tenho tempo para mais uma perguntinha, para uma reflexão? Muito rápida. Que é, não temos hipótese nenhuma. Nós somos a favor da relação com a tecnologia. O que estamos aqui a tentar avaliar é, dentro da proteção contra o tédio, ou não ser um sedativo, ou dentro do contexto do consumo passivo, educar como utilizadores intencionais. Acho que foi também pegando aqui na mensagem que tu transmitiste, que é saber desenrascar-se. Que tipo de relação é que tu achas que nós devíamos ensinar desde cedo? Essa pode ser um desenrascar-se, pode ser um bom tema, não é? Que tipo de infância queremos proteger enquanto ensinamos tecnologia às crianças? Tu perdes-me aí, porque logo aí, se calhar, ensinar tecnologia às crianças. Olha, mas estou-me a lembrar de uma coisa. Lembrei-me, usando as suas palavras, o tema de AI slop. Perceber quando é que algo pode não ser verdadeiro. Eu penso que isso vai acontecer. Primeiro, acho que não dá para evitar neste momento. Estás a perceber? Portanto, eles eventualmente vão saber e vão conseguir, vão se dar com um dia, vão ter com essa realidade. Sozinhos ou com AI slop? Não tenho a certeza. Não tenho a certeza. Mas tu perdes-me sempre quando tu dizes ensinar às crianças tecnologia. Perdes-me nesse sentido de que parece é inevitável, não é? Sim, e acho que deve haver. O que tens na mão? Vais ter que explicar isso. Mas é QB, ou seja, eu acho que. E eu percebo que seja difícil dizer o quanto é que é QB, mas parece que eles têm a obrigação de interagir com o mundo tecnológico. E perdes muito nesse sentido. Eu acho que eles não devem. Eu te disse, estás a fazer o quê? Estou na internet. O que é internet? Pronto, estás a ver? Logo aí tive que tentar. Sim, tu podes explicar o que é internet, não é? E tu podes explicar como é que os sistemas funcionam sem teres acesso aos sistemas durante muito tempo, certo? Sim, ou seja, mas tu podes compreender. É verdade. O meu ponto é só este. Eu acho que é importante só não focarmos e removermos esta ideia de que temos que ensinar tecnologia às crianças e prepará-las para o futuro, não é? Acho que esse, se calhar, pode ser se calhar um objetivo terciário, não é? Mas não o primário. Não o primário. Eu acho que a criança deve se desenvolver e resiliência, não? Estar e desfrutar. O mundo não pode ser só capitalismo. Muito bem. Fica esta reflexão que eu concordo. É desta última linha. Enfim, gente, muito bem. Fica aqui o episódio de hoje. Muito obrigado por terem estado connosco até ao final. E, como ficaram até ao final, não se esqueçam de subscrever w.marketingporidiotas.pt. Vão ter acesso então ao nosso grupo do WhatsApp com mais de 900 profissionais. E sim, juntem-se a nós, tirem as vossas dúvidas e digam-nos o que é que vocês pensam que seria este futuro sem uma tecnologia capitalista. Até ao próximo episódio. Tchau. Por idiotas.